Olá, pessoal. Bom, retomando aqui a nossa aula 1 sobre funções, vou falar um pouquinho nessa videoaula de função logarítmica e de função exponencial, tá? Bom, só recapitulando, a função logarítmica, ela é muito aplicada em diversas situações do nosso cotidiano, tá? Por exemplo, medição do nível sonoro nas ruas das cidades, apreciações de imóveis ou depreciações de automóveis, variações de aplicações financeiras, tá? Então, como eu comentei rapidamente no outro vídeo, né, a gente tem duas formas, né, de estar representando essa função logarítmica, ou então, como a gente abrevia, né, chamando de log. Então, nós temos o log, tá? O log, deixa eu só apagar aqui. Nós temos o log, ele pode, normalmente a gente usa uma base decimal, log na base 10, tá? E esse log na base 10, normalmente a gente só representa por log de x, tá bom? E temos também o log na base e, tá certo? Essa base e aqui é o número de Euler, tá? Ele é igual a 2,71828 e comumente nós chamamos esse log na base e de logarítmico ineperiano, tá? Ou logarítmico natural, o LN. Logarítmico, então, ineperiano ou natural, tá bom? Esses dois, né, tanto na base 10 quanto na base E, são os que mais nós vamos estar utilizando, tá? Bom, muito bem. E é claro, né, nós aprendemos algo novo e tem sempre as propriedades, tá? Então, por exemplo, isso aqui também eu sugiro que vocês imprimam, colhem aí no caderno de vocês, que comumente quando nós estamos fazendo algum tipo de exercício, a gente precisa saber como trabalhar, né, com esse log. E aí realmente a gente precisa conhecer essas propriedades. Então, se eu tenho log, né, base A, qualquer base aí de um produto, eu posso desmembrar ele numa soma, tá? Se eu tenho o logarítmico do inverso, se eu tenho aqui o log do inverso, né? Esse 1 sobre B, lembra lá? Log de A 1 sobre B. Esse 1 sobre B, eu também posso escrever como sendo B elevado a menos 1. Esse expoente aqui, ele pode vir aqui para fora do meu log, tá certo? E eu posso escrever dessa forma aqui, tá? Bom, o logaritmo de um quociente, eu também posso desmembrar ele, só que ao contrário do produto que eu tinha uma soma, agora vai ter uma subtração, tá certo? Bom, essa potência, igual foi aqui, né, elevada a menos 1, então isso serve para qualquer potência, eu posso jogar essa potência aqui para fora do log, tá bom? Muito bem. E, por exemplo, quando eu tenho o logaritmo como expoente da sua base, né? Se eu, por exemplo, se eu tenho um log de A, tá na base A, se eu pego essa base e elevo ao log na mesma base A, tá certo? Isso aqui vai me dar só o resultado aqui do x, tá certo? Do meu número, tá? Essas propriedades são imprescindíveis vocês dominarem, tá? Isso é muito importante na resolução de exercícios. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas aplicações aí na área de matemática financeira, tá? Por exemplo, quando nós estamos falando de aplicações financeiras, normalmente nós utilizamos os logaritmos naturais, tá certo? Que é o na base E, que é o ln, tá ok? Muito bem. Então, esse número, tá certo? Esse neperiano, né? Como o pi na matemática, né? Que vai se repetindo várias vezes, né? Em diversos trabalhos matemáticos. Então, vamos aqui estudar um pouquinho esse exemplo, taxa de crescimento. Então, uma pessoa aplicou a importância de R$ 500 numa instituição bancária
que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Então, essa taxa aí é de 3,5%. Então, quanto tempo após a aplicação o montante vai passar a ser R$ 3.500? Então, vamos lá. Então, ó, o cálculo de juros compostos. Então, eu tenho o montante, tá certo? Igual ao capital que eu estou aplicando, 1 mais I elevado a T. Então, essa é a equação que nós utilizamos para calcular o montante quando eu estou aplicando aí juros compostos, tá certo? Então, M é o montante, vou deixar aqui registrado para vocês. M é o montante, C é o capital, tá certo? E é a taxa de juros, e aqui eu quero ressaltar uma coisa importante: eu nunca vou utilizar essa taxa de juros em porcentagem. Eu nunca vou usar assim, mas eu vou passar para o número decimal, tá certo? Então, essa é a forma correta de eu utilizar a taxa de juros. E T é o tempo, ok? Então, nesse exercício, o que nós temos? Nós temos, então, que eu quero chegar no montante de R$ 3.500, tá certo? Eu apliquei R$ 500 a uma taxa de juros de 0,035 elevado a t. Muito bem. Então, vou resolver isso aqui para chegar na minha taxa de juros. Isso aqui eu já vou botar 1,035 elevado a t, tá certo? Então, 1,035 elevado a t é igual a 7. E agora, pessoal, o nosso dilema é o seguinte: eu preciso achar, tá certo? Quem é o meu tempo? Só que para, uma equação, quando eu quero achar a minha incógnita, eu preciso isolar. E como eu isolo se ela está ali no meu expoente, tá? Então, uma estratégia aqui é nós utilizarmos o log, tá certo? Aplicar esse log, tá? Nos dois lados da minha equação. Então, eu tenho isso aqui, ó. 1,035 elevado a t igual a log de 7. E olha como a propriedade ela é bacana. Então, nós vimos lá na nossa propriedade que esse t aqui, que é a minha potência, eu posso passar para fora do log, tá certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou apagar aqui, tá bom? E eu vou fazer exatamente isso. Então, olha só, nós temos isso aqui, né? Log de 1,035t igual a log de 7. Então, pela propriedade, essa potência vem aqui fora do log, tá certo? E agora, ficou fácil eu isolar o t. Agora eu tenho uma multiplicação, então esse log vai passar lá para o outro lado, dividindo, tá ok? Então, vocês vão perceber que precisa ter calculadora científica, tá bom? Provas, não é aceito celular, nem smartwatch, só calculadora científica. Quando nós fazemos essa continha, o T é igual a 56,7 meses. Então, esse montante de R$ 3.500, eu vou conseguir tê-lo após aproximadamente 56 meses de aplicação, tá bom? Muito bem. Bom, então, na matemática financeira, o logaritmo, ele tem sua aplicação muito forte aí no cálculo de juros compostos, tá? Então, por quanto tempo o capital deve ser aplicado a juros compostos para que gere um determinado montante? Essa é a pergunta que muitas vezes nós queremos responder, tá? Outra coisa, muitas aplicações também nessa área de negócios baseiam-se numa taxa de crescimento, né, ou decaimento
dada como uma porcentagem. Então, por exemplo, nesse exemplo 12 aqui, por exemplo, a taxa qual, né? Você tem lá o valor de uma casa, tá certo? 150 mil reais. Ela aumenta, pode ser dada como 2% ao ano. Então, eu quero saber qual seria, né? Quero predizer qual seria o valor dessa casa T anos depois, tá certo? Então, olha só, vamos lá. Então, lembra lá? Montante é igual a C, 1 mais I elevado a T. Nesse caso, eu vou chamar o V, o valor da casa, né? Esse T anos depois. O capital é o valor, né, que a casa está valendo no momento que eu quero predizer quanto ela vai valer no futuro. E aqui eu tenho 1 mais a taxa, então, de 0,02 elevado a T. Então, o valor dessa casa vai ser 150 mil vezes 1,02T, tá certo? Bom, muito bem. E agora, então, essa é a equação geral que vai determinar o valor dessa casa daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Basta eu substituir o tempo, né, pelo período que eu quero, que eu vou obter, então, o valor dessa casa, tá bom? Então, aqui a gente só encontrou uma equação matemática, né, baseado aí em taxas, para responder essa pergunta aqui, tá bom? Muito bem. Bom, e se eu tenho agora uma taxa de decaimento? Então, por exemplo, na conclusão de uma campanha de marketing, as vendas para um novo computador são de 550 mil reais. Essas vendas diminuíram 5% por semana, diminuíram, né, 5% por semana a partir desse ponto em diante. Então, observou-se essa queda nas vendas. As vendas, né, em T semanas depois, eu poderia estar representando por essa equação. Agora eu vou só fazer para a gente chegar nessa equação, tá bom? Então, olha só, novamente, eu tenho montante igual a capital, tá certo? 1 mais I elevado a T. Então, agora ó, eu vou calcular aqui o meu montante, né? Vai ser o valor, né, dessas vendas daqui a T semanas. Então, o C é quanto é que eu tinha, né, inicialmente de vendas, 550 mil reais, né? Só que agora é uma taxa de decaimento, então vai ser 1 menos 0,05T. Perceberam a diferença? Esse menos indica que é uma taxa de decaimento, tá certo? Então, essas vendas após T semanas, ela vai ser dada por essa equação aqui. Então, eu posso calcular daqui a 2 semanas, 3 semanas. Então, assim, são modelos, né, para apoiar a tomada de decisões, tá certo? Vai me dar vai predizer o que vai acontecer, né, com as vendas daqui a 8 semanas, por exemplo. E aí, né, dependendo da situação, a empresa possa precisar tomar medidas para tentar reverter isso, ok? Muito bem. Bom, então, no geral, né, tudo isso que eu fiz, em muitas literaturas que vocês vão encontrar, coloca para a gente dessa forma. Essas quantidades, né, crescimento, decrescimento, decréscimo, né, elas podem ser modeladas por uma função exponencial que tem essa cara, tá certo? F de t, que seria o nosso montante, né? A, que seria o nosso capital, ou seja, o valor original da quantidade. R, que estava sendo o nosso I, tá certo? Que é a taxa em porcentagem do período. E esse mais ou menos se está decrescendo ou se está decrescendo. E T, o tempo, tá certo? Muito bem. Então, normalmente, quando eu tenho o sinal positivo, é que a minha função exponencial está crescendo, e quando eu tenho o sinal negativo, é quando a minha função exponencial está decrescendo, tá bom? Então, isso é muito, muito utilizado. Vou trazer para vocês algumas outras aplicações, então, lá em economia, finanças, tá? Diretamente relacionados com o aumento do preço, né? Com a inflação, tá? O aumento do preço, por exemplo, se comporta
exatamente como está lá na equação, né? O preço aumenta em um determinado período, a cada período, né? Por exemplo, na economia. Também temos em financiamentos, né? Sempre que investir em políticas de investimentos convencionais, depósitos fixos, fundos de previdência, investimentos em materiais, né? Relacionar esses aumentos de preço como a taxa também de inflação. A gente vai estar também associando com essas taxas de juros que está sendo aplicada, tá? Então, taxa de inflação, né, é geralmente o que mais nós utilizamos aplicando a função exponencial ou a função logarítmica. Então, nesse exemplo 14, tá? Marcos pretende vender um veículo que custa 40 mil reais, tá certo? O comprador, ele dispõe apenas de 5 mil reais. E ele pegou esse valor, aplicou esse valor em um investimento que está rendendo aí 28% em juros compostos a cada 2 anos. Muito bem. O carro de Marcos tem uma desvalorização de 19% a cada 2 anos também, tá? Muito bem. Calculada sobre o valor do carro no período de 2 anos imediatamente anterior. Então, ele quer saber qual é o tempo mínimo que o comprador, né, vai conseguir ter o dinheiro suficiente para comprar esse veículo. E o problema me deu aqui o log de 2 igual a 0,30 e o log de 3 igual a 0,48, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu preciso fazer, tá certo? É calcular o montante utilizando o quê? A valorização do investimento, né? A valorização do dinheiro que foi aplicado, tá certo? Né? Pelo comprador, tá? Então, utilizando a valorização, tá? Do dinheiro aplicado, ok? E também, né, a desvalorização do carro, né? E igualar isso para ver quando, né, que esses valores serão iguais, porque quando esses valores forem iguais, é que de fato o comprador conseguirá comprar o carro. Perceberam então as duas situações? O comprador foi lá e investiu os 5 mil reais. O carro de Marcos sofre uma desvalorização também a cada 2 anos. Então, o comprador só consegue comprar esse carro quando esses valores se igualam, certo? Então, a gente vai estar lidando com valorização e desvalorização, ok? Então, e observar, né, quando esses valores serão iguais. Muito bem. Então, pessoal, primeiro, né, vamos lá. Vou até mudar aqui a tinta da caneta. Você tem lá os 5 mil, tá certo? Aplicado numa taxa de juros aí de 0,28, tá? Só que agora o meu tempo, ele é dividido aí por 2, porque tá a cada 2 anos, né? E também que tem isso aqui, né? Deixa eu mostrar, ó. Rende juros compostos a cada 2 anos, tá certo? E o carro também tem uma desvalorização a cada 2 anos, tá certo? Então, igual. E na outra parte da minha equação, eu vou ter aqui, ó, a desvalorização que o carro está sofrendo. Então, 40 mil, menos, ó, aqui era mais, porque estava ocorrendo uma valorização, ou seja, um aumento, um acréscimo. E agora eu tenho negativo, porque está sofrendo um decréscimo, uma desvalorização, tá certo? Então, isso aqui, ó, está sofrendo um decréscimo no preço desse carro, tá ok? Bom, e agora então a gente arruma essas continhas todas, tá?
Ok? Muito bem. Então, eu vou fazer aqui vou apagar, tá? Vou passar esse 0,81 para cá, tá ok? Então, ele vai passar dividindo, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 1,28, tá certo? Sobre 0,81. Isso tudo tá elevado a t sobre 2. Então, fazendo essa continha aqui, ó, isso aqui vai ser igual a 8, então eu preciso encontrar o tempo. Então, eu preciso aplicar log, tá certo? Em ambas as minhas equações aqui. Ó, em ambos os lados. Tá certo? Muito bem. Só que, o que que acontece, né? O exercício, ele deu para mim, né? Vamos supor que você está no concurso público e não consiga ter acesso à calculadora. Ele deu para mim os valores de log de 2 e log de 3. Ora, então eu vou precisar trabalhar com esses números de forma, né, fazer uma manipulação algébrica. O 8 tem que virar algo a 2 e esse aqui também. Só que deixa eu botar aqui, ó, 1,28 dividido por 0,81. É a mesma coisa que 128 dividido por 81, né? Se eu multiplicar aqui por 100 e aqui por 100. Então, eu tenho uma fração aí equivalente. Agora, eu vou fatorar, tá certo? Eu vou fatorar o 8, 128 e o 81. Então, quando eu fatoro esses números, tá certo? Ó, só lembrando, ó, 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, tá certo? Isso aqui vai ser 2 ao cubo. Ó, o 128 dividido por 2 dá 64. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, aqui eu tenho, ó, 2, 4, 6, 7. 2 elevado à sétima. E o 81, né, por 3 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. 3 elevado à quarta. E agora, gente, eu vou conseguir reescrever isso aqui, ó. Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Log, tá? De 2 elevado à sétima sobre 3 elevado à quarta. Isso tudo t sobre 2. Igual a log de 2 ao cubo, tá certo? Beleza? Então, olha, eu vou apagar só desse lado aqui para manter o nosso raciocínio, tá? Só um minutinho. Ó. Então, o que que eu tenho aqui? Lembram lá da nossa propriedade de log b elevado a t? Eu coloco a potência aqui, tá certo? Antes do log. E o log de um quociente, tá certo? É o log de b menos o log de c. Então, tá? O que que nós temos aqui? Essa potência vem aqui fora, tá certo? Eu vou abrir isso aqui, log de 2 elevado à sétima menos log de 3 elevado à quarta, igual, essa potência vem aqui fora, 3 log de 2, tá certo? Muito bem. E aí, o que que nós vamos ter ainda, ó? T sobre 2, tá certo? Vai ser igual a 7 log de 2 menos 4 log de 3, ok? Igual a 3 log de 2. Olha só, gente, que coisa fantástica. Manipulando, né, algebricamente, eu consigo, então, chegar nos logs de 2 e 3 que o exercício dá para mim.
E agora eu só substituir os valores. Então, quando você substitui esses valores, você chega num T igual a 10. Então, esse comprador só vai conseguir comprar esse carro, né, 10 depois de 10 anos, tá certo? Muito bem. Bom, continuando aqui nas aplicações, vou fazer aqui uma aplicação financeira, tá bom? 3 aplicações financeiras para vocês ainda, antes da gente finalizar essa videoaula. Eu sugiro que antes de vocês verem eu resolvendo, pause o vídeo e tentem fazer aí, tá bom? Tentem fazer sozinhos e depois continua o vídeo para ver se acertou. Então vamos lá. Primeiro aqui no exemplo 15. Um capital de 18 mil foi aplicado durante 15 meses em regime de juros compostos. A remuneração obtida foi de 10.043,40 centavos. Qual foi a taxa mensal dessa aplicação? Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 18 mil, tá certo? Foi aplicado durante 15 meses e obtive, então, 10.043. Então, o meu montante vai ser a soma desses dois valores, tá ok? Primeira coisa que eu preciso saber. E agora, né, usando lá a equação, né, para juros compostos, eu vou substituir os valores que eu tenho, tá certo? Ó, a taxa, que eu não sei, né, que é isso que ele quer saber, tá certo? Só que eu vou dividir um pelo outro, ó. Ok? 1 mais I elevado a 15. Então, isso aqui, ó, eu vou ter 1,558 igual a 1 mais I elevado a 15. Então, olha só, gente, agora eu não quero mais saber ali a minha potência, mas eu quero saber quem é a taxa, tá certo? Então, eu vou aplicar aqui o ln, por exemplo, tá? Então, eu vou aplicar o logarítmico natural, ó, ln. Se eu faço as duas coisas nos dois lados, eu não preciso, isso não tá errado, tá? Agora eu vou deixar uma pergunta para que vocês levem lá para a sala de aula. Eu poderia ter aplicado log aqui? Poderia ter aplicado ln nos outros exercícios? Pensem e me respondam na sala de aula, tá bom? Então fica aí esse questionamento para vocês. Então agora, ó, a mesma propriedade vale para cá também, tá certo? Ok. Que mais que eu tenho aqui? Ah, ln de 1 mais i igual a ln, tá? De 1,558 sobre 15, tá certo? Então, deixa eu apagar tudo para a gente continuar. Então, eu vou ter, né, ln de 1 mais i, tá certo? Igual, né, fazendo aquela continha, vai dar 0,2956. Olha só, gente, mas ainda não resolvi meu problema. Eu quero achar quem é i. Mas lembrem do que eu falei para vocês? A base, quem é a base do logarítmico, do logaritmo neperiano? Quem é essa base? Lembra? É a base E, tá certo? É o número de Euler, tá? Número de... Então, E igual a 2,71828. Então, essa base aqui, ó, é da minha função exponencial que eu estou acostumada a usar, E elevado a qualquer coisa. Então, eu vou aplicar essa exponencial aqui, tá certo? Ok?
Porque quando eu faço isso, quando eu aplico esse exponencial em ambos os lados, tá certo? O que que eu vou encontrar aqui? Aqui eu consigo calcular, resolvendo lá na calculadora. E aqui, tá? Aqui dentro, né? A base elevado a ln, lembra lá da propriedade? Né? Se eu tenho isso aqui, um expoente elevado aqui, um logarítmico na mesma base, eu tenho aqui o do meio, 1 mais i, tá certo? Igual a e elevado a 0,02956. E então a gente vai ter uma taxa aí de aproximadamente 0,03, que é aproximadamente 3%. Ok? Muito bem. Bem, agora vamos fazer então exemplo 16 aqui, que é uma outra aplicação financeira. Então, vamos supor aqui que você tenha aplicado 50 mil reais a uma taxa de juros compostos de 12% ao ano. Então, quantos anos, né, serão necessários para triplicar esse valor? Então, vamos aqui, ó. Então, mesma equação, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso montante, ó, né? Ele aplicou 50 mil reais e ele quer saber, né, quanto foi necessário para triplicar. Então, o meu montante vai ser de 150 mil. O que ele aplicou, tá certo? Mais a taxa de juros, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, foi 12% ao ano. Lembrando que nós nunca usamos na notação de porcentagem, e sim na notação decimal. Então, é só pegar esse 12 e dividir por 100, tá certo? Elevado ao tempo. Então, 150 mil dividido por 50 mil igual a 1,12, tá ok? Elevado a t. Então, isso aqui vai ser 1,12 elevado a t igual a 3. Vou aplicar ln em ambos os lados para eu poder achar quem é o t. E fica a pergunta para vocês se poderia estar aplicando log, tá bom? A propriedade da potência que vem aqui fora. Então, o tempo vai ser dado por ln de 3, dividido por ln de 1,12. Isso aqui vai ser aproximadamente 9,7 anos, tá ok? Então, esse valor ele é triplicado após 9,7 anos, tá? E por último, então, a gente tem o exemplo 17. Então, se eu tenho aqui aplicado 100 mil reais pelo regime de capitalização composta, né, e consigo resgatar 123 mil reais após aí 13 meses, ele quer saber qual foi a taxa de juros aplicada, o I, tá certo? Então, eu tenho o montante, que é 123 mil, o capital, que foi de 100 mil, o tempo, que foi de 13 meses, e qual foi, então, essa taxa de juros. Então, a gente tem aqui, ó, novamente. Então, ó, 123 mil igual a 100 mil, 1 mais i elevado a 13, tá ok? Dividido por 100 mil. Então, eu vou ter 1 mais i elevado a 13 igual, tá, a 1,23. Então, novamente, eu vou aplicar ln em ambos os lados da equação, tá certo? Para eu resolver isso aqui, tá? Esse 13 passa aqui fora. Ok? Então, nós temos aqui que
né? Peraí. ln de 1 mais i vai ser igual a ln de 1,23 sobre 13, tá? Aplica, eu vou deixar aqui indicado para vocês tentarem fazer, aplica a exponencial, tá certo? E eu vou achar, então, um i igual a 0,01605 ou i igual a 1,605% ao mês, tá certo? Essa, então, foi a taxa de juros aplicada. Então, até a próxima e tchau, tchau.